Sejam bem-vindos à reunião de pais e mestres do primeiro semestre de 2021. Prezados familiares, obrigada pela presença. Eu sou Estela Akemi Takshita Sobral, coordenadora pedagógica do Centro Educacional de Andradina. Hoje é um dia muito importante e especial para todos, pois teremos a oportunidade de falar a respeito da joia mais preciosa, seus filhos, nossos alunos. Que alegria poder encontrá-los, por enquanto virtualmente, em virtude da pandemia, e partilhar as atividades que foram construídas durante esse primeiro semestre de 2021, para o desenvolvimento das habilidades e capacidades de todos. É importante ressaltar que estamos juntos em busca do mesmo objetivo, que é o desenvolvimento educacional do seu filho. O maior sonho dos pais é que seus filhos se tornem pessoas realizadas, capazes e bem-sucedidas. Crianças que recebem incentivo da família tornam-se alunos mais dedicados e conscientes. Que bom que você veio. A adaptação dos espaços escolares para as aulas presenciais. O Centro Educacional de Andradina, desde o início da pandemia, busca manter um ritmo pedagógico eficiente e proveitoso para todos os alunos. Retomamos o recebimento presencial escalonado, de acordo com o percentual viabilizado pelo Decreto Estadual datado de 27 de março de 2021 e a devida autorização dos senhores pais. As famílias contam com a opção presencial e remota, pois construímos uma realidade simultânea de aulas. Dessa maneira, ofertamos as aulas para os alunos presenciais e também para aqueles que optaram pela modalidade remota em tempo real. É importante ressaltar que todos os protocolos sanitários vigentes continuam sendo cumpridos rigorosamente pelo Centro Educacional de Andradina. Seguindo essas condutas, acreditamos que podemos reduzir os riscos de contágio. A importância da parceria familiar. O ensino simultâneo remoto é uma estratégia utilizada pelo Centro Educacional de Andradina para continuar garantindo o direito das crianças à educação durante o período da pandemia. A participação nas aulas e a realização das atividades propostas são fatores de suma importância, pois garantem o desenvolvimento dos alunos através da construção e observação das atividades realizadas. As presenças são verificadas e controladas diariamente pelos professores, garantindo assim a continuidade da rotina de estudos de maneira eficiente e produtiva. Buscamos as melhores alternativas de aprendizagem dos conteúdos alinhados à BNCC, Base Nacional Comum Curricular, para que as habilidades e capacidades sejam integralmente trabalhadas. Construção da autonomia. A família e a escola caminham de braços dados. Foram necessárias várias adaptações de todos os funcionários, professores e da escola de modo geral. Adaptações físicas e tecnológicas, modificação de costumes e rotinas e a nossa parceria em busca do melhor para os alunos fez e faz toda a diferença. Pois na adversidade podemos notar que somos mais fortes quando nos unimos. Como podemos muito mais quando nossos esforços são comuns. É importante que os alunos saibam que são capazes de realizar todas as atividades que são enviadas. Algumas dúvidas podem surgir e serão devidamente esclarecidas. Os pais jamais deverão realizar as atividades pelos filhos, pois tal ação denotará a falta de confiança e contribuirá negativamente para a construção de autonomia de estudantes competentes. Importância da rotina na vida escolar. A construção da rotina inicia-se pela compreensão das regras e normas, caminha pela participação em momentos que favoreçam e despertem na criança o prazer em realizar as atividades propostas. Não é trabalho simples e fácil, porém, uma vez desenvolvido o hábito de estudo, os alunos entendem que estudar e cumprir os deveres é muito prazeroso e benéfico. A família tem a possibilidade de estabelecer junto com a escola os limites de exposição a jogos e aparelhos eletrônicos, favorecendo as atividades que privilegiem o desenvolvimento de outras habilidades importantes para o desenvolvimento integral dos alunos, uma vez que terão que passar bastante tempo utilizando as tecnologias em função da pandemia e das mudanças causadas na educação. Qualquer eventualidade ou dificuldade na realização das atividades propostas, problemas tecnológicos, doenças, entre outros, favor entrar em contato com a escola, o SOI ou a coordenação pedagógica para que juntos possamos traçar os melhores caminhos para que a rotina seja eficiente e proveitosa.
Acessibilidade e participação. As famílias que estão com dificuldade em participar das aulas simultâneas ou remotas e executar as atividades propostas com seus filhos, por diversos motivos, solicitamos que entrem em contato com a coordenação pedagógica, o SOI, que é o Serviço de Orientação ao Estudante, ou o TI, que é o Setor de Tecnologia e Informatização do CEA, para que possamos juntos encontrar alternativas e assim todos tenham o desenvolvimento adequado. É importante ressaltar que durante as aulas, para que a participação seja notada e a presença registrada, o aluno precisa permanecer nas aulas e realizar as atividades propostas. As devolutivas precisam acontecer, uma vez que os professores fazem as conferências e validam as atividades, principalmente daqueles alunos e familiares que optaram exclusivamente pela modalidade remota. Motivação. Motivem seus filhos para a realização das atividades. Comemore pequenas vitórias. Elogie o esforço e não apenas o resultado final, fazendo entender a importância do estudo e como o professor ficará feliz em receber as atividades realizadas. Evite o acúmulo de atividades, pois essa prática poderá causar uma reação contrária à pretendida. É importante realizar as atividades no dia que foram propostos. Assim, o aluno se lembrará das instruções, o que facilitará o processo. Tentativa e erro fazem parte do processo de aprendizagem. Organização dos materiais. Para que atinja os objetivos da aula, é preciso deixar disposto os materiais necessários para realizar as atividades do dia. É preciso ressaltar que a criança tenha cuidado com seu material didático, com os aparelhos que serão utilizados para as aulas e os livros, estojo e tarefas. Frequentemente, as atividades solicitadas, as fotografias, são publicadas para valorizar o trabalho dos alunos. Então, é imprescindível cumprir os prazos. Assim, evitaremos que algum aluno ou atividade fique fora das postagens. Roupas adequadas para as aulas. Mesmo as famílias que optaram pela modalidade remota devem instituir uma rotina salutar de ações que privilegiem a construção de um ambiente favorável para o aprendizado. Ao usar o uniforme escolar, mesmo estando em aula remota, os alunos sentem-se pertencentes ao grupo e participam desta rotina escolar. Organização do espaço de estudo. Organize um espaço, um local, dentro de suas possibilidades para que as crianças realizem suas atividades. Precisamos reproduzir um ambiente tranquilo, silencioso e acolhedor, que favoreça a concentração e o desenvolvimento adequado. Os alunos e familiares que optaram por aulas exclusivamente remotas deverão assistir e participar diariamente das aulas propostas, cumprir o horário regular, realizar e devolver as atividades dentro do prazo estabelecido. É importante ressaltar que a participação, a abertura de câmeras e interação com os colegas e professoras é fundamental para o pleno desenvolvimento cognitivo e socioemocional de todos. Contamos com a efetiva participação das famílias. Construção de médias e notas durante os bimestres. Esse item é mais voltado para o ensino fundamental, 1º ao 5º anos. As atividades avaliativas são construídas e oferecidas no decorrer dos bimestres, com o intuito de verificar e analisar o desenvolvimento cognitivo dos alunos e também quais pontos devem ser revisados e retomados caso haja a necessidade. Assim, ao realizar as atividades propostas, os alunos e familiares dão importante feedback para que os professores direcionem as ações pedagógicas eficientemente. Validação das atividades propostas, datas e prazos estabelecidos. Ao construir as atividades, as professoras estabelecem ações pedagógicas que são pensadas e executadas em um determinado tempo. Então, para que os planejamentos sejam eficientes e produtivos, é imprescindível o cumprimento e devolutivas dentro dos prazos estabelecidos. Assim, todos os objetivos e estratégias utilizados serão devidamente voltados para o pleno desenvolvimento das habilidades e competências dos estudantes.
Comunicado para a Educação Infantil. É a nossa festa da cultura brasileira. No dia 17 de junho, os alunos poderão vir vestidos caracterizados de caipirinhas para participarem das gravações das danças da festa da cultura brasileira, que é a nossa festa junina. Solicitamos aos alunos que estão na modalidade remota para nos enviar fotos vestidos a caráter até o dia 18/6, para que também possam participar das apresentações gravadas. As filmagens dessas gravações serão transmitidas no dia 25 de junho, a partir das 18h30. Nesse dia, as famílias poderão fazer sua comemoração familiar com decoração e comidas típicas para acompanhar as apresentações de seus filhos. Também solicitamos a todos, que podem tirar fotos com as famílias e depois mandarem para que a escola possa fazer uma homenagem a todos que estão participando neste momento tão importante. Comunicado para o Fundamental 1, Festa da Cultura Brasileira. No dia 17 de junho, os alunos poderão vir vestidos e caracterizados de caipirinha para participarem das gravações das danças da Festa da Cultura Brasileira, que é a nossa festa junina. Solicitamos aos alunos que estão remotos para nos enviar fotos vestidos a caráter até o dia 18/6, para que também possam participar das apresentações gravadas. As filmagens dessas gravações serão transmitidas no dia 24 de junho, a partir das 18h30. Neste dia, as famílias poderão fazer sua comemoração familiar com segurança, com decoração e comidas típicas para acompanhar as apresentações de seus filhos. Solicitamos também que as famílias providenciem fotos desse momento agradável em família com seus filhos, durante as nossas apresentações e encaminhem para a escola para que possamos homenageá-los. Colônia de Férias 2021. Venha brincar, se divertir, fazer arte e muitas descobertas na Colônia de Férias do CEA. Senhores pais ou responsáveis, concluímos nosso primeiro semestre, mas a alegria e a diversão de aprender brincando continuarão durante o período de 28 de junho até 23 de julho de 2021. Na nossa colônia de férias. Participe da colônia de férias Criança Feliz durante o período da manhã e tarde para crianças de 1 a 10 anos de idade. Aproveite o período de férias para brincar e aprender de forma lúdica e divertida com nossas atividades. Nós teremos oficinas pedagógicas, literárias e artísticas, teatro de fantoche, jogos, atividades lúdicas, cineminha, hora do conto, desenho, atividades psicomotoras, circuitos, recreação dirigida, dia da beleza, dia do brinquedo e muito mais. As atividades programadas e diferentes a cada dia, tornando as férias um momento lúdico, criativo e muito feliz. As inscrições deverão ser realizadas na secretaria da escola. Nós teremos vagas limitadas e o recebimento dos alunos de acordo com normas de biossegurança da Covid-19. O cronograma de encerramento do nosso semestre. Dia 25 de junho, 25/6, nosso último dia letivo. 24/6, Festa da Cultura Brasileira para os alunos do Ensino Fundamental Ciclo 1, 1º a 5º anos. Os vídeos gravados serão disponibilizados para todos assistirem a partir das 18h30. A Festa da Cultura Brasileira para a Educação Infantil acontecerá no dia 25/6. Os vídeos gravados serão disponibilizados para todos assistirem a partir das 18h30. 28/6 a 27/7 é o período do recesso escolar, são as férias escolares para os alunos. Dia 29/7, início das aulas do segundo semestre de 2021. 30/7, faremos uma homenagem online ao Dia dos Avós para a Educação Infantil. E no dia 6/8, homenagem online ao Dia dos Pais, Educação Infantil. Seguirá cronograma e link posteriormente. Atenção, esta é uma observação importante que a gente vem fazendo na nossa escola e a gente acredita que estes cuidados é que tem permitido que a nossa escola continue funcionando, com toda a segurança necessária. Graças a Deus, até agora, nós não tivemos nenhum caso de contaminação
aqui na nossa escola, né, que tenha acontecido aqui na nossa escola. Então, nós vamos solicitar que todas as famílias parceiras façam a observação e evitem festas com aglomeração de pessoas, viagens para outras localidades, frequentar ambientes com aglomerações. Tudo isso evitará que você pegue ou transmita o coronavírus. Se o aluno participar de algum desses eventos citados, não poderá participar das atividades escolares presenciais por no mínimo 7 dias, mesmo sem apresentar sintomas. Não poderá vir à escola o aluno que apresentar ou tiver contato nas últimas 24 horas com pessoas que apresentaram febre acima de 37,3, calafrios, coriza, tosse, dificuldade respiratória, dor de garganta, dor de cabeça, dor no corpo, perda de olfato ou paladar, diarreia por motivos desconhecidos. Alunos presenciais, o aluno que apresentar ou tiver qualquer sintoma sugestivo acima descrito, os familiares serão comunicados e deverão buscar a criança imediatamente para evitar a piora dos sintomas, assim como o provável risco de transmissibilidade para os demais colegas da escola. Assim, seguindo essas condutas, podemos reduzir os riscos de contágio. Cuidando de você, você cuida de todos nós. Que Deus nos abençoe e proteja. Agora, eu vou deixar aqui para que vocês tenham noção, né, os canais de comunicação eficientes que funcionam, né, todos os dias aqui na nossa escola, a secretaria, o SOI e o CEA Comunicados, né, e vou dizer a vocês, muito obrigada de coração a todos os parceiros que acreditam no firme propósito do Centro Educacional de Andradina, de educar crianças saudáveis e felizes. A educação é o alicerce da aprendizagem. Não podemos pular etapas. Mesmo em tempo de pandemia, estamos fazendo o nosso melhor. Sua participação agora é fundamental no desenvolvimento do seu filho. Acreditamos que juntos somos mais fortes. Que Deus abençoe a todos. Uma sementinha bem plantada brota e não para jamais de crescer. Agradeço de coração todos vocês em nome dos mantenedores do Centro Educacional de Andradina e de toda a equipe pedagógica e todos os funcionários do Centro Educacional. Muito obrigada pela presença de todos. Olá, senhores pais e responsáveis pelo Infantil 3, manhã e tarde. Sou a professora Natália e é com muito prazer que estou aqui para passar um pouquinho do trabalho desenvolvido no primeiro semestre com seus filhos, nossos tesouros. Apresentarei a tela agora com a pauta da reunião. Então vamos lá. O Centro Educacional de Andradina possui uma educação conectada com o futuro do seu filho. Quem educa com amor, educa para a vida toda. Sejam todos bem-vindos à reunião de pais e mestres do primeiro semestre de 2021. Essa é a nossa equipe, professores e auxiliares do Infantil 1, 2 e 3. Eu, titular de sala, Cassiana, coordenadora da Educação Infantil, Daniel, professor de música, Jéssica, professora de Educação Física, Paulo é o teacher, professor de inglês, Alessandra, Joniane e Denise, auxiliares de sala, que me ajudam muito, são o braço direito da tia Natália. Estes são os materiais didáticos que trabalhamos no primeiro semestre. Caderno Explorar em Atividades 1 e 2, Caderno Explorar para Casa 1 e 2, que é a tarefa, Registro de Explorador, o Sistema de Ensino COC. Cada material possui 2 temas para serem trabalhados do nosso material didático, ok? São baseados na BNCC. Em cada atividade, os ícones sinalizam o que será trabalhado. São 5 os campos de experiências: o eu, o outro e o nós, corpo, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas, escuta, fala, pensamento e imaginação, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações.
Esses são os amigos do coque que as crianças adoram. Trabalho direcionado, o respeito às diferenças, né? Eles representam a diversidade e figuram praticamente todas as páginas do material didático. Tema 1, cada um tem seu jeito. Trabalhamos diferentes assuntos, brincadeiras e comidas. O importante é que durante o trabalho desenvolvido, as crianças assimilaram as diferenças e semelhanças entre um e outro, que temos gostos e opiniões diferentes. Tema 2, meu corpo. Desenvolvimento da autonomia, fazer algumas coisas sozinhas. E é muito importante a descoberta, o contato e o conhecimento do próprio corpo para que possa participar das atividades propostas, com aquisição gradativa e progressiva de habilidades. Tema 3, dia e noite. Importante tema para trabalhar a construção de rotina e hábitos. Desde pequena, a criança começa a entender que na vida tem hora para tudo. Com este tema, privilegiamos o conhecimento dos fenômenos naturais, a passagem do tempo e a rotina da escola e da casa, o que fazemos todos os dias. No tema 4, eu me divirto e aprendo. Como é bom ser criança! E o mais importante é que cada criança é capaz de aprender brincando. Proporcionamos momentos de alegria e descobertas ao aluno. Assim, auxiliamos a construção do interesse, da curiosidade, o querer fazer. Neste tema, trabalhamos a ludicidade, a brincadeira, o faz de conta, a fantasia e a diversão, para que cada criança pudesse atingir os objetivos de aprendizagem, desenvolver as habilidades e competências dessa faixa etária. Também foi desenvolvido o projeto musical Cantar é Maravilhoso. A música melhora o desempenho e a concentração, além de ter um impacto positivo na aprendizagem e no desenvolvimento socioemocional da criança. O projeto de leitura Leia para uma Criança. A criança, ao manusear um livro, amplia o conhecimento, aumenta a concentração, melhora a comunicação, estimula a criatividade. Desde cedo, leia para uma criança. A nossa atividade avaliativa é construída de acordo com a BNCC, documento norteador para observação, análise e classificação de acordo com o nível de desenvolvimento, desempenho e aprendizagem dos nossos alunos da educação infantil. Durante os bimestres, observamos os avanços de cada aluno de acordo com os marcos de desenvolvimento e a realização das atividades propostas. As crianças têm importantes atividades que auxiliam o seu crescimento pessoal e educacional. O preenchimento deste documento é realizado por nós, professores, da sala, semestralmente e enviado à família por meio da plataforma Classroom de maneira individual para que os avanços conquistados sejam observados. A educação é o alicerce do filho. Não podemos pular etapas. Mesmo em tempo de pandemia, estamos fazendo o nosso melhor. Sua participação agora é fundamental no desenvolvimento dele. Juntos somos mais fortes. Deus abençoe e proteja a todos. Com carinho, professora Natália. Sementinhas bem plantadas brotam e não param de crescer. Fica a dica. Agora, passarei um vídeo que fiz com muito carinho, com alguns registros das atividades realizadas pelas crianças. Escola de Educação Infantil, Sossego da Mamãe, Infantil 3, manhã e tarde.
cheio de alegria. Se tá meio dividido, vai ficar tão colorido. O que vale nessa vida é ser feliz. Com azul eu vou sentir tranquilidade. Laranja tem sabor de amizade. Como verde eu tenho esperança. E existir que é criança. Pegar o céu nas cores do ar. Amarelo, um sorriso pra iluminar. Feito o sol tem o seu lugar. Brilha dentro da gente. Violeta, mais uma cor que já vai chegar. O vermelho pra completar meu arco-íris do ar. Toda cor tem sim uma luz, uma certa magia. Toda cor tem sim emoções em forma de poesia. Toda cor tem sim uma luz, uma certa magia. Toda cor tem sim emoções em forma de poesia. Amarelo, um sorriso pra iluminar. Feito o sol tem o seu lugar. Brilha dentro da gente. Violeta, mais uma cor que já vai chegar. O vermelho pra completar meu arco-íris do ar. Toda cor tem sim uma luz, uma certa magia. Toda cor tem sim emoções em forma de poesia. Toda cor tem sim uma luz, uma certa magia. Toda cor tem sim emoções em forma de poesia. Toda cor tem sim uma luz, uma certa magia. Toda cor tem sim emoções em forma de poesia. Toda cor tem sim uma luz, uma certa magia. Toda cor tem sim emoções em forma de poesia. Toda cor tem sim uma luz, uma certa magia. Toda
magia. Toda cor tem em si emoções em forma de poesia. Toda cor tem em si uma luz, uma certa magia. Toda cor tem em si emoções em forma de poesia. Toda cor tem em si uma luz, uma certa magia. Quero agradecer a parceria e a confiança. Um grande beijo, até a próxima, fiquem com Deus. Olá, pais. Meu nome é Jéssica, sou professora de Educação Física, Movimento da Educação Infantil. A Educação Física, como conteúdo, ela traz 6 eixos a ser trabalhado com as crianças, né, com sua fase de desenvolvimento, que é socialização, autoestima, desenvolvimento físico e emocional, habilidades psicomotoras e hábitos saudáveis e de respeito ao próximo. Nas nossas aulas de educação física, a gente trabalha através de corpo, gestos e movimentos. É através do corpo que as crianças exploram o espaço e os objetos ao seu redor, por meio de gestos, movimentos e sentidos. Estabelece relações, expressa-se com brincar, produzindo conhecimento sobre si e sobre os outros, seja na vida social ou na vida cultural. E assim, automaticamente, através dessa brincadeira, desse lúdico que a gente traz dentro da educação física, desenvolve as habilidades motoras e automaticamente ganham consciência corporal, né? Então a gente traz bastante esses movimentos para que a criança consiga explorar forma de deslocamento no espaço como pular, saltar, correr, dançar, combinando com movimentos e seguindo a orientação do professor. Então, automaticamente, dentro dessa atividade lúdica, que é o brincar, que é o dançar, que é o pular, que é o saltar, que é o rolar, eles estão ganhando consciência corporal, ganhando formas de consciência corporal sobre si e sobre os outros, né? Demonstram também independência, né? No corpo, em cuidado com o corpo e o cuidado com o próximo, né? Desenvolvendo assim progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros. Isso a gente fala um pouquinho mais lá dos pequenos, né? Um pouquinho mais lá dos grandes, eles já começam a criar como corpo, forma, diversidade de expressar sentimentos, sensações, emoções, tanto nas situações de cotidiano ou quanto numa brincadeira, né? Numa dança, que a gente trabalha bastante com a parte lúdica do dançar, do imitar, do pular, do saltar. É onde eles começam a ter consciência de sentimentos e de habilidades motoras. É nítido o desenvolvimento através dessas brincadeiras. Lá no começo do ano, quando eles chegam pra gente, e no final do primeiro semestre a gente já consegue ver essa consciência corporal, principalmente dos maiores de 4 a 5 anos. É nítido a gente ver essa consciência corporal dos pequenos. Também demonstram adequação ao uso do corpo, né? Em brincadeiras e jogos que a educação física propõe para esses pequenos. E automaticamente é um processo de evolução, né? A criança vai se evoluindo e vai melhorando a cada dia. Então é isso. Eu vim aqui falar um pouquinho sobre o que a gente trabalha, que é essa parte de corpo, gesto e movimento. Assim, é sempre buscando o melhor e buscando melhorar as habilidades psicomotoras da criança, não só físico, como emocional também.
Então eu gosto bastante de trabalhar essa parte com eles, principalmente quando eu dou algum jogo lúdico, alguma brincadeira que eles já se impõem, que eles já conseguem saber o que é certo, o que pode, o que não pode, ou um movimento que eles fazem, que eles comemoram, que eles conseguiram fazer uma cambalhota, por exemplo. Para nós professores de educação física é uma vitória. Tá bom? Muito obrigada. Qualquer dúvida, estou à disposição e estou aqui sempre para melhorar. Olá, pais responsáveis, tudo bem? Meu nome é Paulo, sou professor de inglês do Centro Educacional de Andradina, educação conectada com você e com o futuro, ok? Hoje nós vamos falar sobre a língua inglesa na educação infantil. O ensino de inglês na educação infantil e a BNCC. Teacher, o que é a BNCC? BNCC é a Base Nacional Comum Curricular, ok? O ensino da língua inglesa é direcionado, segundo a BNCC, somente para o ensino fundamental e médio. Entretanto, tem sido comum o desenvolvimento de propostas pedagógicas para a educação infantil, que se propõe a oferecer um ensino de segunda língua para crianças de 2 a 5 anos de idade. A proposta é que o aprendizado seja realizado da mesma forma que o português. Isso quer dizer que a língua inglesa deve ser aprendida por meio de práticas linguísticas cotidianas, discursivas e da reflexão sobre elas. Agora, nós vamos falar um pouco de oralidade. Teacher, como que funciona a sua aula? Os alunos falam inglês? Você fala somente inglês na sala? Como que acontece isso? Vamos ver um pouquinho? A oralidade se faz presente na rotina de sala de aula, quer seja na utilização de variados recursos, como músicas, quer seja nas rodas de conversa, onde os alunos se expressem. Com isso, eles se sentem mais à vontade com o novo idioma. Outro aspecto a ser considerado são aulas lúdicas, dinâmicas e interativas, através de brincadeiras, imagens, histórias, músicas e vídeos que permitem a expressão das crianças e aproximá-las dos objetivos da aprendizagem no segundo idioma. Então a minha aula de inglês no ensino infantil, eu sempre uso a abordagem de oralidade, né? Eu sempre tento falar 100% inglês na sala de aula com as crianças, né? Dar comandos. Nós trabalhamos em uma forma muito lúdica dentro da sala de aula, como base músicas, vídeos, contação de histórias e assim por diante. Como visto, né, como nós lemos aqui, dessa maneira as crianças elas ficam mais à vontade com o idioma. Não é aquela coisa monótona que você chega dentro da sala de aula, escreve na louça, hoje nós vamos aprender isso ou aquilo, né? Sem ser de uma forma lúdica, sem entrar no mundo delas, né? Esse mundo mágico, né? Que é o mundo das crianças, tá? Então, eu as instigo a falar inglês sempre quando elas falam alguma coisa em português. Eu repito essa coisa que elas disseram, esse objeto, ou qualquer que seja a palavra em inglês, peço para elas repetirem, né? E assim que funciona a nossa aula, tá? Sempre motivando as crianças, né, a falar um segundo idioma, que é o inglês aqui, ok? Vamos falar agora um pouco sobre as atividades. Assim como em português, oferecemos atividades lúdicas que incentivam o contato entre as crianças e favorecem a socialização. O ato de brincar com uma atividade beneficia a extroversão e conhecimento de competências necessárias à sustentação de qualquer relação social. Atividades que envolvem cortar, amassar, colar e colorir são inseridas na aula de inglês
e funciona como um elo entre aspectos motores, cognitivos, afetivos e sociais na educação infantil. Então, dentro das minhas atividades que eu proponho para que as crianças façam, eu sempre as norteio para que elas explorem também esse cortar, esse amassar, ter contato com o objeto, esse brincar, entre aspas, que a criança precisa ter com a atividade, né? Não precisa ser uma atividade que a criança só precisa somente colorir ou ligar algum exercício. Não, ela pode realmente brincar com essa atividade, se sentir muito próxima disso e vivenciar isso com uma clareza maior. Isso com certeza vai fazer que ela entenda qual é a real proposta daquela atividade, ok? Bom, eu tenho aqui algumas fotos, eu gostaria de mostrar as fotos de todos, entretanto, né, não temos tempo e espaço suficiente, né, para isso. Mas eu tenho aqui atividade de numbers, né? Eu tirei algumas fotos para vocês verem como que funciona. Qual foi a minha abordagem nessa atividade? Eu cortei alguns números, coloquei em cima da mesa, todos misturados, e escrevi na lousa os números em inglês. Antes disso, nós fizemos um exercício de listen and repeat, de repetir e ouvir. Então, eles teriam que organizar os números, né, nas ordens corretas. E eles fizeram isso com muita excelência, né, como vocês podem ver, né. De primeira foto aqui, os números estão todos desorganizados. Um por um conseguiu, né, organizar os números na ordem correta. E por fim, aqui nessa última foto, nós temos o número 1 ao 10, né, feito com excelência pelos nossos pequenos. Nós temos outra atividade aqui de logical thinking, que é o pensamento lógico. Teacher, como que funciona esse pensamento lógico nessa atividade que eu elaborei com o infantil, né? Aqui vocês podem perceber que eu usei aquele recurso de cortar, amassar, colar nessa atividade. Então, eles tinham um papel crepom, né? Eu dei uma folha para que eles fizessem. Dentro dessa folha existem colunas, ok? E um número abaixo de cada coluna. Por exemplo, tem uma coluna que tem 10 bolinhas. Então, que número que é? What number is it? Number 10. Então, tá certo as bolinhas? Is it correct? Ok, teacher, está certo, tem 10 bolinhas. Ok. Na próxima coluna, nós temos quantas bolinhas? 2. And what is the number below? E qual que é o número abaixo? Teacher, é o number 3. Ok. Então está faltando quantas bolinhas? How many more? Ok. To go to number 3. Quantas bolinhas a mais precisam? E assim nós trabalhamos o pensamento lógico da criança, juntamente com essa atividade lúdica, deles pegarem a bolinha, amassar, colar, né? Então é uma atividade muito interessante que foi realizada também com os nossos pequenos, ok? Nessa próxima atividade, nós trabalhamos o Means of Transportation, que são os meios de transportes, né? Aqui, como pergunta principal, como base da aula, eu coloquei uma pergunta. How do you go to school? Como você vai? Quando você vem para a escola, né? E como recurso visual é muito importante na aula de inglês, né? Eu colei aqui nas lousas, ó. Na lousa são flashcards, que são recursos, né, visuais. Coloquei aqui carro, coloquei ônibus, moto, coloquei uma pessoa andando. Como não tinha um flashcard de bike, consegui desenhar a bike, escrever a bike. Então, aí nós fomos explorando, né, essa atividade e eles foram, né, visualizando, ok? Como é que eles vinham à escola. E embaixo nós tínhamos a resposta correta. How do you get to school?
I come to school by bus. Eu venho para a escola de ônibus. I come to school by car. Eu venho para a escola de carro. Nisso nós já trabalhamos a pronúncia da criança. Aqui na lousa vocês podem ver que elas escolhem a imagem, elas fazem a repetição, elas trabalham a escrita, né? Então é uma atividade muito rica, né? Que foi trabalhada aqui. Na próxima atividade nós temos o storytelling, né? Que é a contação de histórias, né? Nessa atividade, eu fiz com o grupo 1, 2 e 3, né? Como vocês podem ver, nós fizemos uma roda, né? E nós exploramos qual história aqui? A história dos Three Little Pigs, dos 3 porquinhos, né? Então, essa história é contada de uma maneira muito lúdica, com muita expressão oral, né? Muita dicção por parte do professor, né? Para que eles entendam o contexto da história, né? Aqui nós temos todos os personagens, os 3 porquinhos, né? As Three Little Houses. E aqui o que nós exploramos, né? Nós exploramos as casas, o vocabulário de casa feito de palha, casa feito de madeira, casa feito de tijolo. Nós exploramos as cores, nós exploramos o nome do animal, os tamanhos, né? Então, uma atividade muito rica também. E por fim, nós discutimos qual que é a moral dessa história, né? Sempre puxando para um contexto em inglês, né? Palavras em inglês. Ok? Aqui nós temos as competências e habilidades, né? Sobre o infantil baseado na BNCC. Vamos ver algumas delas comigo? Nós temos cumprimentar em inglês. Hello, hi, good morning, how are you? Isso já é muito comum entre os nossos pequenos, né? Eu sempre venho no infantil, né? Praticamente todos os dias. E é muito comum eles falarem hello, teacher, good morning, how are you? Né? Isso já se tornou comum. E nós já atingimos, né? Essa competência, essa habilidade aqui nos nossos pequenos. Cantar ou balbuciar canções. Por que eu coloquei aqui balbuciar canções? Porque nós temos, né, crianças que ainda não falam. Então elas balbuciam, né? Elas tentam cantar. Então isso é muito lindo. E nós também já temos crianças que já cantam canções, né? Vocês podem perceber que a minha aula sempre é baseada em músicas, vídeos. Isso se tornou uma rotina entre as crianças, né? Demonstrar compreensão de comandos através de resposta física. Nós também já atingimos isso com as nossas crianças, né? Quando, por exemplo, nós trabalhamos uma música que fala sobre partes do corpo. Nós temos uma música que todo mundo conhece, né? Cabeça, ombro, joelho e pé. Em inglês, nós falamos head and shoulders, knees and toes, knees and toes. Então, quando eles estão cantando, eles estão falando a palavra e eles estão apontando para um membro do corpo. E então, isso demonstra a compreensão, né, dos comandos que a música está dando, né, para os pequenos. Então, eles não apontam somente por apontar, né? Eles apontam porque eles sabem que head é cabeça, que shoulders são ombros, né? E assim por diante. Demonstrar compreensão e executar comandos orais. Essa aqui é muito interessante, né? Eles demonstram compreensão e executam comandos orais como, teacher? Por exemplo, eu entro na sala, tá muita conversa, e eu falo, hey people, silence. Eles já sabem o que é silence, silêncio. Quando eu preciso fazer alguma atividade, que eles estão sentados e eu preciso que eles levantem. Hey, can you please get up? Eles já sabem o que é get up. Get up. Isso, o body language, a linguagem corporal também já ajuda. Então, get up. Levantem. Sit down. Sentem. Open your book. Abra o livro.
Close your book. Feche o livro, né? Então, isso daqui também eles já conseguem fazer com maestria. Produzir vocabulários em situações contextualizadas. Teacher, como que eles produzem vocabulários em situações contextualizadas? Eles produzem esses vocabulários em situações como nós vimos nas contações de histórias, né? Nas contações de histórias, ou até mesmo em vídeos de histórias, nós produzimos essas situações, né? Nós contextualizamos isso. Que cor que era tal animal? Como que ele era? Ele era big? Ele era small? Ele tinha big teeth? Dentes grandes? Is he bad? Ele é mau? Was he good? Ele era bom? E nós produzimos essas situações contextualizando, né, essas histórias, ok? Bom, e eu quero finalizar, né, essa reunião, esse PowerPoint. Muito obrigado pela participação, colaboração e, acima de tudo, paciência nesse momento atípico no qual estamos vivendo, se Deus quiser, passageiramente, né? E eu termino também a minha apresentação com uma palavra que significa muito para mim, que é a gratidão. Eu sou muito grato por ter meus pequenos, né, conosco. Sou muito grato por ser professor deles, por passar conhecimento, e grato por ter vocês, né, como nossos companheiros, como nossos parceiros, tá? Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Olá, papais e mamães, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Daniel, sou professor de música, conhecido como Tio Daniel. Trabalho com música há 10 anos, sou professor de vários projetos musicais, estudo música desde os 17 anos, comecei um pouquinho tarde, e vim falar para vocês os benefícios que a música traz no aprendizado dos filhos de vocês e o que a gente tem trabalhado em sala com eles. Pautei aqui 4 benefícios que a música traz. O primeiro é que ela estimula a memória e o raciocínio. Estimula não, né? Ativa a memória e o raciocínio. Quando a gente tá lá na sala, a gente canta bastante música, a gente toca, aí depois sempre eu faço um desafio com eles, que é justamente para ver a memória, ver o raciocínio deles. A gente faz um jogo de qual é a música. Aí eu tenho que tocar lá um solinho no violão e eles têm que descobrir a música. A gente fazendo essa atividade, a gente está trabalhando o quê? A memória, porque eles têm que buscar lá na memória. Eu já escutei isso. Atirei o pau no gato. A Dona Aranha. E o raciocínio, então eles têm que raciocinar também. Então, primeiro benefício, a memória, ativa a memória e o raciocínio. Segundo benefício, ela estimula a alfabetização. A música pode ser estimulante na fase da alfabetização. Afinal, a sequência dos sons produzidos tem relação direta com a linguagem. As canções infantis, por exemplo, ajudam as crianças a entender o significado das palavras, sobretudo as que possuem rimas e frases, ou sílabas repetitivas. As crianças armazenam palavras ao ouvirem e cantarem uma música. E a dicção também pode ser aprimorada. Então, a formação de palavras, as rimas, tudo é trabalhado na música. E isso ajuda muito o repertório de fala deles. Terceiro benefício, integra corpo e mente. Voltando, né, dando exemplo, o que a gente trabalha? A gente trabalha com coral, por exemplo. Então já tá a musiquinha lá. Mamãe, sou grata por tudo que fez por mim. Musiquinha de Dia das Mães. Então ali eles entendem o que é gratidão, ali eles entendem a importância que a mamãe tem. Eles aprendem a formação da palavra, eles assimilam a palavra amor, gratidão, respeito e assim por diante. Então essa alfabetização é trabalhada também nessas músicas que a gente faz. Terceiro benefício, então, integra corpo e mente. A linguagem musical permite a integração entre corpo e mente, entre a sensibilidade e a razão, e entre a criatividade e os recursos técnicos.
Por exemplo, são pontos importantes para o desenvolvimento infantil no que diz respeito à comunicação, consciência e expressão corporal. Portanto, a música também é significativa para a vida adulta. A criança cria maior segurança emocional e melhora a socialização. Além de o contato com a música possibilitar que ela se expresse por meio do corpo, pode ser demonstrado que ela sente ao ouvir o som, cantando ou realizando movimentos. Tem uma música que eu sempre estimulo eles a estarem atentos no trabalhar do corpo, que é o Marcha Soldado. Eu falo assim, quando o tio estiver tocando a música Marcha Soldado em certa velocidade, vocês têm que ouvir e fazer com o corpo. Se eu tô tocando lento, tem que marchar lento. Se eu tô tocando rápido, tem que marchar rápido. Se eu paro a música, tem que fazer uma estátua. E é esse o trabalho que a gente desenvolve através dessas atividades musicais. E também a gente faz atividades de repetição. Por exemplo, eu faço uma palma lá, conto 1, 2, 3. Eles têm que repetir esse pam, 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 no tempo certinho. E o último benefício que eu separei melhora a concentração. Outro benefício do contato das crianças com a música é o aumento da capacidade de concentração. Os pequenos ficam sensibilizados com os sons e passam a apreciá-los, potencializando os níveis de concentração. A criança consegue analisar e perceber mais detalhes em diversas situações, além de a concentração ser fundamental para o aprendizado. Se ela for cantar um trecho de uma música ou fazer um solo instrumental, também é necessário estar focada para realizar essas tarefas. A apresentação, eles trabalham muito a concentração, porque eles têm que chegar lá, ficar quietinho e começar a cantar no tempo, depois do violão. Então, a gente trabalha muito isso também. O contato com a música é muito positivo desde o começo da infância e pode ser introduzido em casa. Os conhecimentos musicais podem ser ensinados em atividades lúdicas, sem medo do barulho ou de desafinar. Ampliar o repertório de experiências das crianças é uma ótima maneira de exercitar o seu cérebro e assim contribuir para o seu desenvolvimento. Só benefícios para os pequenos. Então é isso. A música ela é de extrema importância na educação e em tudo que a gente faz, né? Não só para as crianças, mas também para nós adultos. A música só traz benefícios. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do meu plano de aula e dos benefícios que a música traz para todos nós. Tá bom? Um beijo e um abraço e até a próxima reunião.